Olá, amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. O nosso programa, voltando à programação aqui da grade da rádio, o programa Viagem Espiritual ficou de 1999 até 2017 no ar, 18 anos. E aí, agora estamos retornando. Eu quero agradecer a dona Lucídia Abreu e a Miriam Morato, diretoras da rádio, por ter me dado a oportunidade de retornar aqui para a rádio, agora com mais tempo. O nosso programa vai de 11h30 até meio-dia e 30, teremos 1 hora de duração, e isso me permite expandir um pouquinho os temas que eu abordo aqui. Então, eu vou fazer no primeiro bloco uma explanação de vários temas envolvendo chakras, envolvendo saídas do corpo e temas espirituais em geral. Eu fui anotando vários tópicos aqui que eu vou expandindo gradativamente. Depois do intervalo, eu trouxe uma mensagem linda que eu recebi sexta-feira e que eu quero compartilhar com vocês. É muito bonita. Na verdade, eu havia recebido uma outra antes, bem grande, que era a minha proposta inicial. Mas aí na sexta eu recebi uma outra e é tão bonita quanto a anterior, então vou ler uma no segundo bloco para vocês e a outra no domingo da semana que vem. Aproveitem e avise os amigos que o programa está de volta, de 11h30 até meio-dia e 30. Quem está aqui na parte técnica comigo é o Pedro, lembram dele? Das camisas havaianas, ele compra em Honolulu, no Hawaii, né, Pedro? Tinha um tempo, 2 anos que eu não vi o Pedro, né? E ele está fazendo aqui a primeira parte, depois o Jean vai render ele meio-dia. Então agora tem dois caras na técnica, o Pedro e o Jean, fazendo o revezamento, né? Bom, vamos lá, pessoal. Eu anotei vários temas aqui. O programa está passando também no YouTube, acho que também no Facebook. E quando é assim, não tem como a gente passar alguma música de fundo, né? Por exemplo, na leitura do texto seria legal uma música de fundo, mas fazendo live assim, não tem como. Oportunamente, mais para frente, aí quando o programa não estiver passando concomitante na live, aí eu posso colocar uma música de fundo para o texto não ficar na seca. O Pedro me avisou aqui, eu tinha me esquecido desse detalhe, tá bom? Vamos lá. Muitos curadores narram uma sensação que não está muito bem explicada, geralmente. Seja um reikiano, um curador prânico, um passista da área espírita, um passista da área da Umbanda, ou alguém que aplica o jorei na igreja messiânica, ou seja, qualquer curador que trabalha projetando energia com as mãos, em algum momento vai sentir a seguinte sensação: parecendo que as mãos estão inflando, ficando grandonas. O que rola? O fluxo da energia passando pelo chakra da palma da mão dilata a aura das mãos. Qual é a sensação que a pessoa vai ter? De que ela está com as mãos inflando, como se a sensação das mãos estarem grande. Ela olha para as mãos, que estão no mesmo tamanho naturalmente. Mas por que essa sensação de ampliação? O fluxo da energia passando pelo chakra da palma da mão e das pontas dos dedos acaba dilatando a aura das mãos. Então dá essa sensação de crescimento, né? Mas pouca gente explica isso. Chega alguém e fala assim, olha, essa sensação de dilatação ela é mediúnica. Chega o outro e fala assim, não, ela é anímica. Na verdade, ela pode ser anímica, tanto quanto mediúnica, ou a mescla das duas possibilidades. Uma pessoa animicamente passando energia pode sentir essa dilatação, mas um médium acoplado com seu mentor extrafísico também pode sentir a mesma dilatação. É comum. O que não é normal é a explicação correta em cima disso. Os franceses criaram uma expressão chamada ballonnement ou ballonnement, uma sensação em que a pessoa tem nitidamente a sensação de estar inflando, estufando, ficando grande. Normalmente essa sensação durante o sono. Aqui eu estou falando do ballonnement na aura das mãos especificamente para curadores, que na hora da passagem da energia tem essa dilatação. Ocorre que a pessoa vai deitar
E durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais também relaxam, e aí a aura inteira se dilata. A pessoa então desperta num estado alterado de consciência, muitas vezes com a tradicional paralisia noturna, também chamada de catalepsia projetiva, onde ela não consegue se mexer, não consegue abrir os olhos, não consegue gritar para chamar alguém, ela está num estado alterado, o corpo não responde ao comando mental, e nesta condição, acompanhando a paralisia, surge a sensação de dilatação da aura inteira, e não apenas das mãos, porque naquela condição o corpo está quedado durante o sono e o metabolismo está mais baixo. Então vai dar uma sensação de estufamento, como se a pessoa não conseguisse se mexer, e lentamente desse a sensação de que ela estivesse num colchão de ar que vai lentamente crescendo com ela, e ela vai tendo a sensação de flutuação por sobre o corpo. Como a pessoa não sabe disso, ela se apavora, tanto em relação à paralisia, quanto ao estufamento da aura. E aí, quando ela se apavora, por um mecanismo de autodefesa inconsciente, as glândulas suprarrenais, também chamadas de adrenais, que estão em cima dos rins, disparam uma carga de adrenalina que acelera o metabolismo abruptamente, porque é um mecanismo de autodefesa do corpo. É instintivo. Diante do perigo, diante do medo, as glândulas suprarrenais disparam adrenalina para acelerar o metabolismo, para a pessoa correr do que está causando perigo no momento, ou enfrentar o que está pegando ela naquele momento. Então, a pessoa que estava paralisada com a dilatação da aura, de repente, dá uma descarga de adrenalina inconsciente, isso acelera o metabolismo e a aura dela que estava estufando recolhe rapidamente e o movimento retorna. Mas essa sensação é abrupta. E o que acontece logo a seguir? A sensação de falsa queda, que é muito típica quando a pessoa está cochilando e tem a sensação que está caindo. Ela dá um solavanco, né? Como se estivesse numa falsa queda. E aí ela desperta fisicamente, na vigília normal, as ondas cerebrais no padrão da vigília, que são ondas beta, e aí, pode observar, ela está com uma taquicardia grande, os olhos arregalados, respirando forte, apavorada sem saber o que estava acontecendo. Entretanto, isto é normal com a maioria das pessoas e mais normal ainda em curadores e médiuns que trabalham aplicando energia com as mãos. Por isso esse esclarecimento inicial que eu estou fazendo para ajudar vocês a compreender claramente uma sensação natural de dilatação da aura, das mãos na hora de um processo energético e durante o sono de forma geral no corpo inteiro, para que vocês que estão ouvindo, que são curadores e médiuns, por favor, se acostuma com essas sensações. Elas são benignas. Eu tenho essas sensações desde os 15 anos. Eu pude observar claramente muitas vezes como é que essa dilatação acontecia. E eu fui anotando ao longo dos anos o que eu sentia, quais eram as condições. Então eu fui descobrindo vários tipos de dilatação da aura, ou chamando com a parte técnica de ballonnement ou ballonnement, a dilatação ou da aura inteira ou de algum ponto da aura. Deixa eu dar um outro exemplo. Pode acontecer num atleta que usa muito as pernas para correr ou para jogar futebol, né? Os chakras das plantas dos pés, que conectam a aura dos pés com a aura da terra, captando a energia da terra, muitas vezes esses chakras estão hiperativados devido à própria atividade esportiva da pessoa, de trabalhar bastante as pernas e o movimento dos pés. Então, quando a pessoa está relaxada, tende a dilatar a aura dos pés, parecendo que os pés estão ficando grandes. Logo depois, a aura contrai para dentro, dá a sensação de solavanco nos pés. A pessoa toma um susto, não sabe o que está acontecendo. Às vezes também a pessoa está sentada assistindo um filme e de repente a mão dela dá uma mexida, praticamente um salto. Muitas vezes é uma descompressão muscular, alguma coisa assim, mas muitas vezes é uma descompressão energética também. A aura estava solta e encaixou na mão e a pessoa não percebeu. O que eu descobri também? Se a aura das mãos dilata e os chakras das mãos ficam grandes, isto pode acontecer com qualquer um dos chakras, dos 7 chakras principais inclusive. E o que eu tenho notado, principalmente em curadores e sensitivos variados, é que dilata muito a aura do chakra frontal na região da testa. Quando ocorre uma pulsação de energia na testa, parece às vezes que tem um coraçãozinho pulsando na testa, sensações de calor, de ardência.
Muitas pessoas sentem também como se houvesse uma sensação de rachadura energética no meio da testa. É claro que conversando isso com uma pessoa leiga ou uma pessoa cética, a pessoa vai achar que é piração, mas vocês que trabalham com toda a parte espiritual e na área de cura, sabem exatamente do que eu estou falando. E, inclusive, nos chakras das palmas das mãos, pode haver a sensação de rachadura energética também muito forte. E isso é do jogo da energia e é positivo. Quando a aura da testa dilata, parece que a pessoa fica com um testão, né? Parecendo que ela está alguns centímetros para fora da testa, chega a vários metros. Não é que ela saiu do corpo, a aura da testa espichou. E ao espichar, a noção de 3 dimensões que a pessoa tem na tela mental visual dela, quando ela está de olhos fechados, dá a sensação que ela está, por exemplo, meio metro à frente, o visual dela, só que ela não saiu do corpo, foi o chakra da testa que espichou. Nesse momento, por falta de informação, a pessoa vai falar o seguinte: que estranho, parece que eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui com o meu campo visual normal, mas ao mesmo tempo eu percebo as coisas meio metro à frente, como se eu tivesse dividido em 2. Não, foi a percepção que se espichou, ampliou um pouco para frente. Isto pode causar a sensação de que a pessoa teve uma experiência fora do corpo ou que desdobrou em 2. Não é verdadeiro, não. Simplesmente é o campo energético do chakra dilatado para frente. Deixe-me dar um exemplo bem simples. Imagine um submarino submerso e o comandante manda levantar o periscópio. Então o periscópio, o visor, fica acima da linha da água, embora a nave esteja submersa. Então o capitão lá embaixo, ele encosta os olhos no visor e enxerga lá em cima, porque a câmera está lá em cima, a lente está lá em cima. Neste caso, o capitão está metros abaixo da água, mas o sentido da visão está lá espichado pelo aparelho, que é o periscópio. Muitas vezes, o chakra frontal da gente funciona como um periscópio, Pedro. Simplesmente ele espicha e aí dá a sensação que você está vendo lá e aqui ao mesmo tempo. Esse é um dos princípios da clarividência também, mas normalmente na clarividência clássica a pessoa percebe, mas de olhos fechados dentro do campo mental dela. Neste tipo que eu estou falando para vocês, ela percebe o campo mental, mas percebe lá na frente ao mesmo tempo, ou quiçá em outro plano ao mesmo tempo. Foi isso que a parapsicologia, na década de 60 e 70, chamou de clarividência viajoura, um tipo de sensação de expansão, parecendo que a pessoa está dividindo, quando na verdade é o chakra frontal que está espichando. E eu acho muito importante poder explicar isso aqui para vocês. Uma das funções de um programa de rádio, numa rádio como a Mundial, é clarear esses temas espirituais para vocês ouvintes, dar informação bem embasada, com o pé no chão. Esse tipo de informação da dilatação dos chakras e da aura das mãos não é muito clara na literatura desses temas, não há muitas pessoas falando nisso e eu sei que a confusão é grande. Por isso que eu separei hoje, para a gente reiniciar o programa, um tema desse complexo e pouco falado, porque é uma das formas que nós temos de ajudar vocês a compreender esses mecanismos, para que vocês fiquem mais tranquilos, trabalhem mais em paz, não fica com medo da própria sensibilidade. E, por exemplo, um curador, às vezes, está passando energia com as mãos, a aura dos dedos também espicha, parecendo que os dedos são feitos de chiclete. Ô Pedro, lembra do Wolverine, o personagem do X-Men da Marvel? Então ele estica aquelas garras de adamantio dele. Às vezes um sensitivo está com as mãos espichadas, passando energia, a aura dos dedos espicha igual o adamantio do Wolverine. E embora a pessoa esteja com as mãos ali, parece que ela está tocando o interior da pessoa, que ela está jogando energia. Então ela fala assim, caramba, a pessoa está 1 metro na minha frente, eu estou com as mãos estendidas. Mas que incrível, parece que minhas mãos estão dentro dela, na área que eu estou energizando. O que houve? O espichamento da aura dos dedos, tocando os centros energéticos da pessoa que está sendo tratada. Isso também não é muito bem explicado, a pessoa fica meio confusa. Outra coisa, curadores em geral, quando estão passando energia com as mãos, na verdade eles estão passando energia com o chakra cardiorrespiratório, chamado também de Anahata Chakra em sânscrito, né? O invicto, o inviolado, a câmara secreta do coração. Então, na hora que a pessoa está com as mãos estendidas, o chakra cardíaco dela está ativado, que é a compaixão, o amor
Na cura, essa energia flui pelo tronco para os 2 braços e flui até as mãos. Então, um passe de qualidade, uma aplicação de reiki de qualidade, ou aplicação de cura prânica, ou aplicação de Ti, de Ki, ou fluidoterapia. Os nomes variam tanto, né, Pedro, de área para área, tanto faz. Na hora que ela está fazendo aquilo com qualidade, ela está fazendo de alma, é o coração dela que está falando pelas mãos. Então, em alguns métodos como o Reiki, a pessoa se concentra numa causa maior, o Rei, a sabedoria universal, deixa a energia entrar pelo topo da cabeça, chakra coronário, deixa ela fluir até o coração e fluir pelas mãos, é uma entrega. Mas tem outras áreas que também fazem isso. A cura prânica também faz a moda da cura prânica com o estilo deles. O espírita dando passe, o umbandista dando passe, está fazendo aquilo com amor. O que não pode é ficar preso só na parte técnica de como fazer, sem alma. Quando se coloca a alma, as mãos da gente dilatam consideravelmente e aí ocorre um outro fenômeno interessante. Dilata a aura da boca do chakra cardiorrespiratório, que normalmente é no meio do peito. Acontece que a literatura de chakras, quando fala do chakra cardíaco, sempre situa em cima do músculo cardíaco, que está à esquerda do peito. Mas o coração é só um músculo. Se a gente pensar no lado direito do peito, também é a área do chakra cardíaco. Então o ponto focal é bem no meio da coluna, na área peitoral, lá atrás, abrindo uma boca para frente na área peitoral e uma contraparte para trás no meio das costas, que é a boca dorsal do chakra cardíaco. Quando abre a boca da frente, a sensação é que tem um sol dentro do peito e essa energia flui até as mãos. Nessa hora o peito da pessoa cresce, mas não é só o lado esquerdo, é o peito inteiro a partir da região do meio. Como é que a gente fala? Querido, querida, amo você do fundo do coração. Só que o coração é um músculo. O coração não ama ninguém. Caso contrário, alguém faria um transplante de coração, mudaria o sentimento inteiro. Quando se fala que se sente no coração, é na área cardiorrespiratória, por causa do chakra cardíaco, que repercute no batimento do coração, na respiração, quando se trata de sentimentos expressados naquele momento. Então, é no meio do peito, tá? Embora os desenhistas e os livros coloquem a esquerda em cima do músculo cardíaco. E aí a aura do peito dilata, parece que a pessoa fica estufadíssima na área peitoral e as mãos também dilatadas. E aí ocorre um outro fenômeno muito curioso. Na tradição da velha Índia, os iogues falavam de um estado alterado de consciência elevadíssimo, que foi chamado por então em sânscrito de samadhi. Posteriormente, os budistas chamaram de satori. Posteriormente ainda, os ocultistas na Europa chamaram de estado de consciência cósmica. E mais à frente ainda, a sociedade teosófica, a teosofia da grande Blavatsky, chamava de expansão da consciência, a sensação de união com o todo, né? Essa expansão da consciência, ela não ocorre só no topo da cabeça ou na testa, como a maioria dos livros narram. Ela ocorre também no chakra cardiorrespiratório. Então a pessoa está passando energia, expande um amor tão enorme, tão intenso, que não tem como descrever, que ela, na hora que está passando energia, seja presencial ou à distância, ela sente como se estivesse aplicando energia na humanidade inteira. Ou talvez no universo inteiro. Ela fala, que estranho, parece que eu estou passando energia para todos os seres vivos. Que caramba, o que está acontecendo? Uma expansão de consciência que começa no chakra cardíaco, flui até as palmas das mãos. Isso é raro de acontecer, mas a pessoa sente como se tivesse estrelas, universos dentro dos chakras das mãos. E isso é uma sensação maravilhosa que muitos sensitivos têm, normalmente aqueles que colocam alma, não aqueles que só colocam técnica, porque técnica é coisa do intelecto da cabeça. Também é necessário para entender os mecanismos das coisas, mas não pode ter só técnica, não pode ter só inteligência, tem que ter amor. E também não pode ter só amor, tem que ter inteligência. E inteligência somada com amor vai dar sabedoria lá na frente. Então, é de bom tom para a gente juntar a melhor parte da inteligência com a melhor parte dos nossos sentimentos e adicionar alegria nisso e adicionar ética, para que todo esse conjunto se transforme na evolução da consciência, dotando essa consciência, essa pessoa em evolução, de características melhores, sempre levando em frente, sempre evoluindo. Então é muito importante estar falando desses chakras, das dilatações, devido à falta de informação que existe nisso, tá? Pedro, estamos aí tudo certinho? Tempo correndo tranquilo?
Tá, legal. Outra coisa importante. Muitas vezes, solta-se parte da aura durante um relaxamento ou um estado alterado de consciência. Então, por exemplo, eu vou situar o meu ombro esquerdo. Eu estou ali quietinho, meditando, de repente, a aura do ombro esquerdo se expande para fora, se solta um pouquinho, né? Alguns centímetros para fora. Então vai dar a sensação que o meu ombro esquerdo está dilatando, ficando grande. Se soltar o lado direito do ombro, vai dilatar por igual e a aura inteira vai dilatar. Às vezes isso também acontece na própria aura do rosto. Descola um pouquinho para fora e a pessoa fala assim, caramba, eu sei que eu tenho um rosto, mas eu juro que o meu rosto é de luz. A sensação que tem um sol por detrás do rosto físico, que seria o rosto do corpo espiritual, o para-rosto, o rosto astral, né? O rosto psíquico, vamos chamar assim. Então, voltando ao ombro, na hora que se solta, a pessoa começa a ter uma sensibilidade a partir daquele ponto. Então, vamos dar um exemplo, até para tirar o medo de vocês. Uma entidade desencarnada não tem matéria, ela não tem energia condensada para tocar um objeto físico, porque matéria é energia condensada, e energia é matéria de estado radiante, segundo a própria física moderna. Então, matéria é energia condensada. Um espírito desencarnado, ele está numa condição energética que ele não tem como tocar matéria, que é a energia mais densa do que a dele, porque ele está agora num corpo sutil, podendo até ser denso naquele plano, mas sendo sutil em relação ao plano denso da matéria. Então, se chegasse um espírito em condições normais, ele atravessaria com a mão extrafísica dele, a paramão, o meu ombro físico à esquerda. Só que na hora que o meu ombro está dilatado para a esquerda na aura, uma entidade pode vir e energeticamente interagir com a aura do meu ombro que está para fora. Naquele ponto ele consegue acessar. E é aí que muitos mentores extrafísicos tocam energeticamente um sensitivo ou um médium na hora de um trabalho ou de um estado alterado. A pessoa está com o ombro solto, a entidade vem, coloca a energia dela naquela parte e altera o estado de consciência do sensitivo. Isso é muito importante e também eu sei que muitas pessoas acordam depois de horas de sono, com a sensação que tem alguém botando o dedo na testa dela. O que está acontecendo? Uma entidade não tem como encostar o dedo na testa dela. Ele encosta o paradedo, o dedo astral, no raio de ação do chakra frontal que está para fora. Como a pessoa não sabe disso, ela jura que tem alguém com o dedo na testa dela. Mas é o dedo extrafísico de uma entidade no campo energético do chakra frontal exteriorizado. Aí a pessoa começa a gritar, acorda todo mundo e fala, meu Deus, tem uma entidade com o dedo na minha testa. A entidade não está encostada na testa física, ela está interagindo com a região do chakra frontal. E normalmente, um mentor espiritual mexendo na energia de um curador ou de um sensitivo. Quando isso ocorre de forma aleatória, aí pode ter outras causas. Uma pessoa, por exemplo, sofrendo um assédio espiritual de uma entidade densa, pode acontecer isso de uma entidade densa tocá-la quando há um processo de obsessão nesses pontos da aura. Mas eu estou falando de curadores, médiums, sensitivos, que já trabalham com grupos extrafísicos de mentores. E não pense que eles só trabalham com a pessoa só durante a hora da reunião. Podem trabalhar com ela durante o sono, nas experiências fora do corpo, vamos dizer assim, no segundo turno do trabalho que rola, quando a matéria está relaxada durante o sono. E eu nunca compreendi o medo que as pessoas têm. Às vezes, por exemplo, aquele médium, ele tem total confiança no guia espiritual dele na reunião. Em casa, ele está deitado durante o sono, aparece aquele guia, dá um passe para tirá-lo do corpo e levá-lo numa tarefa de assistência espiritual, a pessoa fica com medo. Mas espera aí, era o mesmo guia que ela via na reunião. Mas eu entendo, ela foi doutrinada que só poderia mexer com isso na reunião. Só que tem um detalhe, ela dorme todo dia na casa dela, não é na reunião. 7 noites por semana, o ano inteiro, ela dorme na casa dela, não é no grupo onde ela vai. Então, quando os mentores vão buscá-la, não é na hora do grupo que ela está ou na vigília ou no estado alterado. É quando permite que ela possa sair do corpo com amplitude, com mais parte projetada e mais horas, porque durante o sono é um momento que a pessoa se permite relaxar mais durante as horas de um dia. Então, muitos mentores interagem com as pessoas durante o sono, nas experiências fora do corpo. Aí, por exemplo, o Pedro está ali deitado, ele é um sensitivo. Chego eu, um espírito benfeitor, e aplico um passe para dilatar a aura dele e soltar o corpo extrafísico dele para que eu possa levá-lo para uma tarefa de assistência. Ele é um curador.
Aí eu começo a aplicar o passe, eu sou invisível para ele, a aura do Pedro começa a dilatar e ele fica apavorado. E eu sou o guia dele. Só que lá na reunião que ele frequenta, ele está lá na reunião, eu dou o passe, a aura dele dilata, ele não fica com medo. Então, o processo todo é que o trabalho mediúnico, o energético, o anímico mediúnico, tem muita literatura em cima, muitas áreas falando nisso, mas as saídas do corpo não tem tanta gente com capacidade para poder explicar em minúcias os mecanismos das experiências fora do corpo. E é esse um dos propósitos que a gente tem aqui no programa, a aura, os chakras, a questão da imortalidade da consciência, as saídas do corpo, e que legal que a rádio me deu mais espaço para eu poder fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, explicar com diversos detalhes. Antes, quando o programa tinha meia hora, eu estava aqui na vibe de explicar, Pedro, e de repente acabava o horário, então dava uma sensação assim de algo incompleto. E agora a gente pode fazer o intervalo, pode continuar na sequência, graças a Deus, a gente está tendo essa oportunidade. Obrigado, dona Lucy, obrigado, Miriam, e obrigado a todo mundo da rádio pela chance de estar aqui, podendo fazer esse trabalho, podendo ajudar com o esclarecimento, sabe, podendo passar coisas sólidas que possam ajudar no desenvolvimento de cada um. Pedro, quando fora do intervalo, você chegou já a hora do intervalo, o Pedro, ele adianta o relógio, pessoal, ele continua com esse péssimo hábito, quando a gente vê, passa rapidinho. Então, vamos fazer o intervalo, tá? Vai vir uma vinheta, a divulgação da programação da rádio. Na sequência eu vou voltar e vou falar do mantra OM e do texto que eu trouxe para vocês, sendo que essa parte da descoincidência, da soltura da aura e dos chakras, ela é muito importante para vocês, tá, pessoal?